antes de começar, eles acendem a fogueira e todo mundo fica em silêncio em torno da fogueira, esperando aquele calor acontecer. E parece que um pouco que é quase como um momento de todo mundo entrar numa sintonia e numa certa harmonia, e para ir tirando coisas, assim, me veio muito dessa ideia de instaurar o deserto, né, do Deleuze. Vocês estão me ouvindo? Agora é um momento meio caótico aqui das crianças virem dormir, então talvez eu não consiga me concentrar direito, alguém respira na minha fala, então... É a Lívia aqui. Eu tô falando baixinho que a Rosa tá dormindo. Alguma coisa que pega, né? Enquanto a gente tá tentando estabelecer uma linha de pensamento, de ação, de qualquer coisa. Porque ocurrió que esta semana han empezado a haber desalojos en los barrios, en las favelas, donde hay lugares de ocupación. La policía está llegando y pese a la cuarentena que continúa, han empezado a expulsarse a las personas pues de las moradías y bueno, ha hecho toda esta cosa policial que paradójicamente ocurre cuando el Estado está diciendo que debemos seguir en la cuarentena porque nos está cuidando. Essa incógnita, né? É um jogo da resistência que está aberto. O da dominação a gente já sabe que vai recrudescer, vai ser muito pior, seja do lado do corporativo, do lado do Estado, independente de exceção ou não. E aí o lado mais fraco dessa dialética assimétrica somos nós, né? Ou, enfim, uma multidão de pessoas que vai ser cada vez mais explorada. Como é que os imaginários estão capturados por essas dinâmicas, né? Como é que no meio disso tudo as pessoas estão pensando em salvar a economia, em primeiro lugar, e não se salvar, né? A gente também é muito atravessado por uma espécie de crise de presença, né? Então, os vários dispositivos de produção de ausência, nos quais nós estamos também submetidos nessa condição nossa contemporânea. Também tem um espanto de ver tudo o que continua como era antes. A autogestão do sentido, ela tem a ver com uma capacidade da autogestão do tempo, né? A gente quebrar essa heteronomia do tempo que a gente não tem escolha. Não se permitir fazer coisas que não são produtivas, para mim ela tá batendo assim, tipo, de eu não me aguentar comigo mesmo, de usar meu tempo para fazer coisas que não fazem sentido, assim, sabe? Trabalhando normalmente 8, 10 horas por dia, os mesmos trabalhos, só ajustou minimamente a rotina para o esquema da videoconferência, dos calls. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tive vários problemas aqui com o microfone, então eu já vou perguntando já. Eu tô vivendo o encapeamento dos fios da Eletropaulo, que tá descendo a Bela Sintra desde lá, do outro lado da Paulista, desde, sei lá, ano passado que eles estão descendo. Fazendo vários trabalhos para poder fechar a conta do mês, do aluguel e tal, é sempre meio atropelado, quase nunca sobra tempo. A gente é tão adaptável, a gente se adapta tão fácil a fazer aulas por videoconferência, tipo, tô fazendo aula de yoga, aula de tai chi, aula de dança. Peraí, gente, eu só me ambientar aqui que deu pau aqui nesse negócio. Mas a minha vida dentro de casa, ela parece que seguiu o ritmo do tradicional do capitalismo mesmo, só que numa aceleração maior. Yo creo que sí hay un cambio en el tiempo, sí estamos hablando de flujos, sí estamos, pero eso todavía está atravesado por la clase social. Eu tô vivendo umas britadeiras desde as 7 horas da manhã. E na medida em que nós estamos cada vez mais fazendo uso, né, de tecnologias que tornam possível a mensuração, que tornam possível a gente adentrar um regime de visibilidade, como habitar, não é, essa situação em que o fluxo, a liberdade de comunicação, de expressão, torna-se um imperativo a partir do qual esse poder se exerce, né?
que ele está chegando, todo mundo é avisado simultaneamente por celulares, ele está chegando, todo mundo vai para suas casas, e desaparece da rua. E aquilo ele fica totalmente inconformado com aquilo. Como é que ele trouxe o remédio, não sei o quê. E ia convencê-los a abrir mão da resistência, né? E tudo voltaria ao normal. Mas a galera se negou a falar com ele. Né? De um certo devir irrepresentável, devir imperceptível, que tem a ver com como lidar com esse regime, né? Que ele está chamando dessa hipótese cibernética, que é um mundo do codificável, né, que é o mundo da mensuração, da quantificação, de como que isso vai criando um regime de transparência, de visibilidade, e vai criando a possibilidade, né, de, ao tornar visível, ao tornar mensurável, ao tornar quantificável, de submeter isso a diferentes lógicas, né, tanto do controle do Estado, quanto da mercantilização e da extração de valor mercantil. Já não tem mais o espaço que determina um tempo próprio, tal qual a sociedade disciplinar Foucaultiana, mas agora o controle ele é geral. Mas escapa e captura. E essa é a sensação que eu tenho, eu acordo todos os dias no mesmo dia. E aí tal e coisa, aí tem um mano que resolveu que vai adiantar as obras, né, da calçada que ele é responsável, do proprietário do prédio, enfim. A rotina das coisas da casa, do cotidiano, virou uma repetição que parece que não dá brecha pro improviso ou pro inusitado. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho para passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. E todo dia eu levantava, produzia, dormia, produzia, dormia, produzia, dormia. Mas Neves, você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. E eu só pude parar mesmo, assim, no momento em que meu computador deu pau. Mas Neves, você tem muito tempo. Pois dá um tempo que o tempo é pra já. Gente, esse silêncio é muito bom, porque ele é muito imprevisto, né, nessas plataformas onde, enfim, a gente o tempo todo tenta conduzir a ação, todo segundo, né? E ele é um pouco incômodo, mais incômodo do que os silêncios nas situações presenciais. Como o silêncio na presença ele é aturável, e como o silêncio nessa dinâmica digital ele se torna à beira do insuportável, né? Que todo mundo fica rindo, todo mundo fica... E tem uma parte aqui que é um padre que está pregando para uma galera da cidade que está sendo devastada pela peste. E ele fala que é no momento da desgraça que a gente se habitua ao silêncio. E aí, enfim, achei interessante dividir isso com você. E essa ideia de você habitar o incômodo, né? Da gente também experimentar essa exceção que a gente vive, um pouco resistindo a esses esforços de normalizar a situação, né? Eu acho interessante, então, pensar essa epistemologia do incômodo, que também é da confusão. A gente tem falado muito sobre isso, pensado muito sobre isso, sobre o que significa, por exemplo, Exu como essa entidade da confusão, e o que ele convoca também nas aberturas, né? Nas aberturas de uma conversa, nas aberturas de um encontro. Oi, gente. Parou o barulhão aqui do lado. A discussão do laboratório passa por esse desafio em que o próprio desenho desse laboratório está colocado como um problema. Quer dizer, como a gente cria um encontro? Isso não é não tem uma resposta fácil, né? Especialmente no ambiente dessa mediação técnica, pensar a possibilidade do encontro, e nesses tempos que a gente está vivendo, né?
em que há toda uma disposição securitária, de imunização do outro como uma ameaça, se dispor a imaginar encontros possíveis é parte do problema. Eu realmente tenho me perguntado, né, como que vai ser para criar de novo essa proximidade, principalmente a partir do corpo, dos fluidos, do suor, né, do toque. E aí, isso acho que é um tema bem latente que tá, essa falta de comunidade, como quanto a gente está sendo jogado para essa vida mesmo da família mononuclear, né? E como é que a gente tem, por exemplo, uma dependência de produção de alimento, como é que, sabe, como é que a gente vai de um lugar tão básico assim para poder se reorganizar, enfim. E como que os imaginários estão presos numa questão de catástrofe, né? Assim, para mim, pelo menos, é muito mais fácil pensar nos desdobramentos da quarentena, assim, para uma catástrofe do que para sei lá, um desdobramento mais positivo, mais comunitário. Tem uma frasezinha que o Krenak solta, assim, que é: vocês não tenham raiva de mim, mas hoje mesmo eu plantei meu milho. A partir do momento que muito das questões internas ali estão em processos de autossuficiência, né, na sua produção, na produção do seu cotidiano e todo um processo ali outro, né, com a terra, com os cuidados desses territórios, a hora que se fecha, os territórios continuam existindo, né, com uma sabedoria ancestral aí de defesa também, né. Entre, por exemplo, o que é um regime de controle versus a ideia da confiança, né? Quer dizer, a confiança, ela está baseada numa relação que tem que ser continuamente produzida, e ela depende de uma margem de negociação, de atualização, de algo que sempre é produzido na relação. Mas as culturas de diáspora, que são as nossas culturas, né, elas vêm justamente para tentar ressignificar e reconstruir esses laços, né? Daí talvez uma noção de comum. Quando perguntaram para o Cartola de onde ele veio, ele não soube dizer outra coisa, né, de quem eram os antepassados dele. Ele perdeu esse laço. Ele vai dizer, olha, eu venho de Mangueira, né? A Mangueira representou esse laço, assim, era esse território, né, essa construção comum ali que foi feita. Isso que a gente também fala um pouco dessa proposição de uma ciência de retomada, né? O que seria isso de uma ciência de retomada? Que é um pouco a gente experimentar também essas filosofias contracoloniais, né? Esses pensamentos que a gente foi ensinado a apagar, a neutralizar, né? Ou a não considerar. E o Mário Rodrigues, um educador boliviano, que a gente teve algumas vezes com ele, uma pessoa que muitos nos ensina, ele traz uma reflexão super interessante sobre um ritual na Bolívia e no Peru, que se chama Ilá, e que é um ritual que faz parte de uma colheita que ainda não é, mas que já está sendo. E a caíto é um fio vermelho que sai do dedinho esquerdo de cada agente, mas também conecta a gente com, né, enfim, ele está esticado e multiplicado em toda a rede de existências do mundo inteiro. Mas, e aí tá o acaso, o fortuito, todas essas coisas acontecem nessa rede, né? Um pouco como a gente vai conseguir produzir uma existência que, no fundo, seja uma existência que consiga interromper os fluxos, né? Que consiga, ou pelo menos, enganar os fluxos, né? Enganar a mobilização. Então, que política é essa? Que não é uma política da mobilização, que não é uma política da maioria, que não é uma política da aparição na rua, mas é uma política da paralisação, da interrupção, do ruído, né? Uma política enganadora também, né? A gente precisa saber jogar essa carta também, que é a carta da esquiva. Falando de tempo, no silêncio, eu me lembrei do mestre negativo, que é um mestre de capoeira, viçunqueiro, canta uns visum bonitos, que é dos cantos de trabalho lá de Minas Gerais. O povo fala que é canto de escravo, né? Os escravizados iam trabalhar, eles cantavam. E ele tem feito algumas observações nos estudos de como, da década de 70 em diante, com a intensificação da globalização, os tons dos berimbaus foram subindo.
tonalidade ela era mais grave, mais baixa, na década de 40, 50, 60. E com a aceleração que a gente vive, ele falou que esses tons foram aumentando. Contrapor a ideia do algoritmo, a ideia do algoritmo. Porque o algoritmo ele é sempre essa expressão de uma fórmula abstrata, e enquanto que o algoritmo, ele é a expressão de um corpo que sente, de um corpo que ele é descontrolado, né? A beleza desse equívoco, o que não encaixa, né, o que não traduz, eu acho que isso tem a ver com a experiência, né? E isso tem a ver com a relação, em contraposição, o que seria a conexão, né, do algoritmo. Então, o ritmo, porque ele pode ser sincopato, ele pode ser quebrado, ele pode ser improvisado, né? Então tem muito, acho que na ideia do ritmo, não aquela coisa que é contínua, mas ela é inconstante. Então tem essa dimensão da improvisação. Tá bom, tá chiado, tá tranquilo, dá pra falar? Sim. Tá ótimo. Encontrar algoritmo, ou um contratempo, digamos assim, constituindo uma nova partitura, a partir de uma nova partitura, que eu acho que no fundo é um novo algoritmo, né? E numa dessas conversas nossas, ele pediu para a gente perceber que, na verdade, a música, ela vem do silêncio. Só é possível a música porque há o silêncio. Mas essa política que encontra essas outras figuras conceituais que tem a ver com ritmo, que tem a ver com improviso, né? Que tem a ver com a pausa, com silêncio. E não o movimento como ação principal coreográfica, como uma proposta coreográfica principal do artista. É a formação mesmo do botequim, mas tem o tempo e o contratempo. Tum, tá. Que são pancadas normativas, né? Vai mostrar como essas são as pancadas normativas. E o samba nasce do vazio do silêncio, né, entre uma pancada normativa e outra. Tum, tatudurugudum, 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 tatudurugudum. Mas é no contratempo que as coisas têm possibilidade de acontecer, né? E para a dança isso também é muito, muito importante, né? Se a gente for pensar o cabe, o pulso, a gente consegue fazer junto, mas o que cabe, cada corpo inventar é o que tem no meio do que todo mundo consegue fazer junto. E é isso também que é tão bonito, né? De ver, e tão gostoso de fazer, e fizeram uma espécie dessa ligação invisível entre os corpos. Muito dessa rede ela é entendida numa movimentação de fios que dança, né? Da dança dos corpos conectados nessa rede. A gente propôs um encontro de países imaginários, né? E aí, cada dia na escola teve algumas atividades e tal. E uma das atividades foi eles comporem músicas desses países imaginários. E que implicava numa outra codificação e descodificação, né? Em certo sentido, a partir de agora, a questão revolucionária é uma questão musical. O próprio Mbembe também, em Necropolítica, quando ele vai falar de resistência, ele vai dizer que a resistência está na música e está no corpo. Me fez pensar também que tem um pouco a ver com essa dinâmica de escuta que a gente está fazendo aqui, que a gente vai elaborando e reelaborando coisas numa espécie de uma trama para um fazer, né? Que já é em si um fazer. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e irá.
la cuarentena partió un proceso de protesta social muy interesante que estaba ocurriendo en Colombia desde noviembre del año pasado, donde había fiesta en la calle. Eso hizo que desde el 21 de noviembre del año pasado hasta diciembre, más o menos 8, la gente estuviera saliendo constantemente a la calle a hacer fiesta. Eso es algo muy raro, pues en un país donde hay tanta guerra. Y ahora, frente a la violencia estatal que se reactiva con el supuesto cuidado, es la alegría lo que vuelve a salir como una defensa, como un lugar de resistencia. Y eso me pareció bellísimo, es un lugar de la dignidad increíble, muy conmovedor. Que é esse povo que está na viração diária do Centrão, que sabe a cada momento habitar a fresta, né? Essa possibilidade de se habitar as frestas, sem nenhum romantismo, né, com a precariedade, nem nada disso, mas tentar perceber o quanto isso é possível, isso está sendo feito cotidianamente. Mas de repente, se tocar, dançar junto, se encostar, ficou muito perigoso, né? Ficou muito arriscado. Então, eu não sei. Tenho perguntado quanto vai ser possível a gente gostar de mim mesmo, né? Falou pro nada, assim, eu acho que ele nem conhece a gente nem nada, aí ele só falou, tipo, valeu por ter jogado a bola. Aí eu escutei, eu tava aqui na sala, eu, por nada, só dei um grito, assim, a gente nem se viu direito, mas, tipo, já manteve um contato, assim, coisa que a gente não fazia antes da quarentena. Meu, ela cortou. Duas crianças. Estamos ouvindo, todo mundo? Perfeito. O samba é canção de guerra, não foi só feito pra brincar, pra ser feliz, ainda não dá. Enquanto um negro, um sou negro, um só chorar, pra ser feliz.